sofrimento. Eu gosto muito de abordar esse tema sofrimento, porque o sofrimento é uma das principais forças restritivas. O seu sofrimento psicológico, assim como o sofrimento físico, o sofrimento psicológico, ele mostra uma disfunção. Se você sente ressentimento, se você sente mágoa, se você sente ciúme, se você sente tédio, se você é uma pessoa estressada, se você... Todos esses sentimentos, inquietação, insatisfação, tudo isso é disfuncional. E isso mostra que você está desajustado, que você está desalinhado. Preste bem atenção, isso é muito importante. Todo sofrimento psicológico que você sente mostra uma disfunção. Assim como o corpo, nosso corpo físico, quando o corpo físico está saudável, você não sente dor. Você só sente dor quando algo é disfuncional, quando algo está rompido. Então, da mesma forma como você sente essas dores psicológicas que eu acabei de citar, isso significa que existe uma disfunção, algo se rompeu em você. Existem 4 grandes dores que são as forças restritivas, porque estudar dor psicológica, isso é importante por 2 motivos. Primeiro, porque a dor psicológica te afasta do teu objetivo. Se você sente essas dores, inquietação, tédio, frustração, inquietação, ansiedade, medo, as pessoas falam de medo como sendo uma coisa normal. O medo psicológico é uma doença. O medo instintivo, ele é normal, mas ele não é o problema. O medo instintivo é natural, mas você não vive com medo instintivo, ele é circunstancial. Agora, o medo psicológico é uma doença. Ansiedade é uma doença. Insatisfação, se você é uma pessoa insatisfeita, isso é uma doença. Então, por que eu gosto de falar tanto sobre esses problemas? Porque são forças restritivas. Elas te restringem. Elas te impedem de viver uma vida natural, uma vida espontânea. Elas impedem que a vivacidade do seu ser se manifeste. Por exemplo, a maioria das pessoas sente inveja, ciúme. Isso é uma escuridão. Inveja, ciúme, isso é coisa do inferno. No inferno se sente inveja, se sente ciúme. Quem se sente isso está completamente deslocado da natureza essencial da vida. Então existem 4 coisas que a gente precisa encarar. A negatividade, que é a nossa resistência, toda negatividade, toda emoção negativa que você sente, ela é disfuncional, é uma resistência. O corpo de dor, você precisa sentir o que é o corpo de dor, você precisa se libertar do corpo de dor. O corpo de dor põe tudo a perder. Se você não tem controle sobre o corpo de dor coloca tudo a perder na sua vida. O medo psicológico coloca tudo a perder na sua vida. E o 4º ponto é a sensação de insuficiência. Você não se sentir bom o suficiente. Tem pessoas que vivem na igreja, tem pessoas que vivem orando, tem pessoas que acreditam que são filhos de Deus, feitos à imagem e semelhança, mas se sentem incapazes, se sentem inferior, se sentem diminuída. Que espécie de percepção é essa? É disfuncional. O sentimento de que você não é bom o suficiente, o sentimento de incapacidade é disfuncional. Então por isso que eu falo muito sobre isso. Só que eu estava
me preparando hoje de manhã para falar sobre esses 4 temas, e eu percebi uma coisa, que existe algo que você precisa saber antes. Se você não entender isso que eu vou explicar hoje, você não vai entender esses 4 temas. Então, eu vou explicar primeiro o que você precisa entender, depois a gente vai entrar dentro desses 4 temas, tá? Quando eu estudava na faculdade de filosofia, a gente começou estudando os filósofos mais antigos. A gente começou a estudar na Grécia Antiga. A gente começou a estudar Sócrates e aqueles filósofos clássicos. E aí, o professor, ele falou sobre uma frase que, depois eu pesquisei, ela é atribuída a Sócrates, mas não sei se foi Sócrates que disse isso. Mas essa frase diz o seguinte: conheça-te a ti mesmo e terás a chave do universo e o segredo dos deuses. E eu tenho uma coisa comigo que eu desejo para você. Que quando você ouve uma coisa assim, você não simplesmente acate isso. Que você questione isso. Que você investigue isso. Que você reflita sobre isso. Porque cada ensinamento, ele é só uma placa que aponta para algum lugar. Então você sempre precisa tentar entender para onde esse conhecimento aponta. E uma das coisas que me inquietou e que me perturbou era o seguinte, cara, eu não tenho a chave do universo e eu não tenho o segredo dos deuses. Qual é o problema? Será que eu não me conheço? Conheça-te a ti mesmo e terás a chave do universo e o segredo dos deuses. Cara, eu não tenho a chave do universo, eu não tenho os segredos dos deuses. Você tem? E eu me perguntei, cara, se eu não tenho isso, ou essa frase é bobagem, e aí a gente tem que parar de falar isso, ou tem algo que eu não entendo, então eu tenho que procurar entender isso. E aquilo ficou me perturbando por vários anos. Conheça-te a ti mesmo, escreva isso bem grande, que você vai entender por que isso é tão importante. Conheça-te a ti mesmo e terás a chave do universo. Imagina você tendo a chave do universo. Imagina você tendo o segredo dos deuses. Quem não quer isso? Então eu queria isso. Pensei, se eu tiver isso, o resto eu resolvo. E eu fiquei matutando isso na minha cabeça. Eu fiquei pensando, pesquisando, e isso eu já estava quase desistindo, porque eu achei que era bobagem. Só que, acho que você já sabe que eu já falei isso para você várias vezes, eu era seminarista. E no seminário, a gente estudava muito a Bíblia. Toda manhã, 5 a 6 horas, tinha estudo bíblico. E aí, um dia eu me deparei em Mateus, eu não guardo muitos números, mas é em Mateus, onde Jesus disse uma coisa que me chocou um pouco. O que era isso? Ele disse o seguinte, eu já falei disso ontem de noite, mas eu quero aprofundar isso para você entender isso para sempre. Ele diz assim para os apóstolos, não andeis inquietos, dizendo o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, o que nós vamos vestir. Mas buscai, olha o que ele diz, mas buscai primeiro o reino de Deus, e depois todas essas coisas vos serão acrescentadas. Para aí. Jesus diz para não nos preocuparmos com o que comer, para não nos preocuparmos com o que beber, para não nos preocuparmos com o que vestir, mas que é para ir buscar o reino de Deus. Porque daí você vai receber comida, você vai receber bebida, você vai receber o que vestir. Então tá? Então vamos buscar o reino de Deus? Vamos buscar o reino de Deus? O que Jesus está dizendo? Preste bem atenção.
Porque isso é interessantíssimo. E não, eu não sou pastor, não sou pregador, mas eu gosto porque Jesus foi o mestre dos mestres, então vamos ter que estudar o que ele diz. Então ele diz o seguinte: não vos preocupeis com o que comer e com o que beber ou com o que vestir. Isso para mim sempre, pela educação que eu tive em casa, isso sempre me pareceu um pouco irresponsável. Mas o que é comer, beber ou se vestir? São as necessidades desse mundo. E aí tem uma coisa interessante, eu estava dando uma aula no clubinho hoje de manhã e eu falei sobre a pirâmide de Maslow. Maslow fez esse estudo onde ele perguntava para os pacientes dele o que vocês mais se preocupam, o que vocês em primeiro lugar se preocupam. Todos eles disseram, nós nos preocupamos com as necessidades fisiológicas. Todo mundo se preocupa basicamente com as necessidades fisiológicas, que é o que comer, o que beber, o que vestir. E Jesus diz, não vos preocupeis com isso. Então o que acontece? Se Jesus estivesse ali, sentado no teu quarto, diante de você, na tua sala, ou seja lá onde você está assistindo essa live, e ele fosse repetir isso nos dias atuais, ele ia dizer assim, ó, não te preocupe com as necessidades desse mundo. Porque na época de Jesus, ninguém queria ter um carro porque não existia carro. Ninguém queria andar de avião porque não existia avião. Ninguém queria roupa de marca porque essas coisas não existiam. Estamos falando da época de Jesus. Então, naquele tempo, as pessoas precisavam um teto, ter o que comer e ter o que beber. Eram as necessidades desse mundo. Então, Jesus te diria o seguinte hoje. Você quer que Jesus volte? Então, se Jesus voltasse e ele repetisse a mesma coisa, ele diria o seguinte, não te preocupe com as necessidades desse mundo. E ele iria dizer para você a coisa mais interessante. O que ele disse em seguida, uma das mais interessantes, das coisas mais interessantes, que você tem que buscar primeiro o reino de Deus. Porque depois as coisas deste mundo vão vir até você. Elas serão acrescentadas. Olha como isso é interessante. Não te preocupe com as coisas deste mundo. Buscai primeiro o reino de Deus. Só que, o que ele quer dizer com isso? O que ele quis dizer? Imagine o seguinte, que você quisesse ou melhor, que você quisesse 3 livros meus. Imagine que você quisesse 3 dos meus livros. Você busca 3 livros, você quer 3 livros. E eu te dissesse, se você comprar esses 3 que você quer, lhe serão acrescentados. Quer dizer, você não precisa fazer nada, o que você precisa fazer é comprar um livro que os outros serão acrescentados. Então, o que isso significa? O que Jesus nos diz é, se buscarmos primeiro o reino de Deus, as coisas deste mundo serão acrescentadas. Ok? Isso está entendido. Vamos para frente. Mas o que é então o reino de Deus? Onde eu encontro o reino de Deus? Se eu não devo me preocupar com as coisas desse mundo, e se eu devo me preocupar em buscar o reino de Deus, o que é o reino de Deus? Onde eu encontro o reino de Deus? A primeira coisa que me veio à mente é buscar o reino de Deus, é buscar o céu, é ir para o céu quando eu morrer, é ser uma pessoa boa, é me comportar para que quando eu morrer eu vá para o céu. Isso para mim, numa primeira impressão, era alcançar o reino dos céus. Mas será que era disso mesmo que Jesus estava falando? Porque me parecia bem estranho essa conversa. Para que eu precisaria de comida, de roupa e de bebida depois de morrer e ir para o céu? Então, não faz muito sentido ele dizer
as outras coisas, essas coisas deste mundo, lhe serão acrescentadas. Será que ele estava falando de alcançar o reino do céu agora, ainda vivo, em terra? Porque senão não faria sentido o que ele disse. Será? Buscai primeiro o reino de Deus, que todas essas outras coisas lhe serão acrescentadas. Olha que interessante. Então, será que ele estava falando que é possível alcançar o reino de Deus aqui na terra? Será? Buscar o reino de Deus agora? Será que isso é possível? E aí vem a questão, ok, mas o que é o reino de Deus? O que seria o reino de Deus então? Aí ele diz, ele explica, ele diz, quando ele foi interrogado pelos fariseus, quando viria o reino de Deus, Jesus mesmo disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. E nem dirão, olha ele ali, olha ele lá. Aí ele diz uma coisa muito interessante. Pois o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. Agora preste bem atenção, associe as duas coisas. Ele diz o seguinte, não vos inquieteis com o que comer, com o que beber e com o que vestir. Buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Ok. Mas e o que é o reino de Deus? Quando e onde eu devo buscar o reino de Deus? Depois de morrer? Aí ele diz o seguinte, Jesus disse isso. O reino de Deus está dentro de vós. Ué, o que seria isso? Como pode o reino de Deus estar dentro de uma pessoa? Como pode o reino de Deus estar dentro de uma pessoa? Ah, peraí, Jacob. Mas não era isso que Jesus quis dizer. Ora, você quer me dizer que você sabe melhor o que Jesus disse do que o próprio Jesus? Se Jesus quisesse dizer outra coisa do que aquilo que ele disse, ele sendo Jesus, ele teria dito outra coisa e não o que ele disse. Então a gente tem que se manter fiel ao que ele disse. E ele disse isso, tá lá na Bíblia. Então não adianta a gente querer adequar a interpretação ao que a gente acredita. A gente tem que se orientar pelo que ele disse. Então o que ele disse primeiro, ele disse, buscai primeiro o reino de Deus. Que se você fizer isso, todas as coisas do mundo lhe serão acrescentadas. As coisas desse mundo. Segunda coisa que ele disse, o reino de Deus está dentro de você. Mas para onde isso nos leva? Tu já pensou? Se você, eu sempre digo, sempre provoco um pouco, porque a gente gosta muito de dizer que a gente, Jesus é tudo, Jesus é isso, mas, cara, e o que ele disse? Então, para onde isso nos leva? Se nós somos cristãos e se nós acreditamos em Jesus, nós temos que acreditar no que ele diz, no que ele disse. E ele disse que o reino de Deus está dentro de nós. O que isso significa? E tem uma outra passagem mais adiante, onde ele diz o seguinte, aspas, e naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai e vós em mim e eu em vós. O que ele quer dizer? Jesus disse, eu, o Pai e você formamos uma unidade. Ele diz, eu estou no Pai e vós em mim e eu em vós. É tudo a mesma coisa.
Então existe, preste bem atenção, porque isso me leva de volta a Sócrates, que viveu 450 anos antes de Cristo. Então existe em Jesus essa insistente afirmação de que Deus está dentro de nós. E é nisso que eu quero chegar. Por quê? Porque isso é uma questão basilar, isso é uma questão fundamental, isso é uma questão de autoconhecimento, isso não é uma questão de religião, isso é uma questão de autoconhecimento. Por quê? Porque se você quer se conhecer e você tem o reino de Deus dentro de você e você não sabe isso, você não se conhece. Você ignora um poder tão extraordinário como esse. Você está me entendendo por que eu estou fazendo essa linha de raciocínio? Eu não estou querendo criar polêmica, eu não estou querendo dar sermão, mas eu e você, nós estamos tentando sair do caos. E para sair do caos, só tem uma coisa que pode nos tirar do caos: a verdade, a luz da verdade. E aí Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então preste bem atenção, se nós queremos nos libertar, nós precisamos conhecer a verdade. E não sou eu que sou dono da verdade, e não tenho a verdade, mas nós temos que cavocar juntos, eu e você. Nós temos que encontrar esse lugar onde está a verdade. Então, existe por parte de Jesus, e você deve ler, você não precisa acreditar em mim, você deve ler o Evangelho, você vai entender inúmeras passagens, inúmeras parábolas, onde ele afirma que o reino de Deus está dentro de nós, e ele afirma que o Pai está em nós, que ele está em nós. Numa outra passagem ele diz: nós faremos morada em você. E é estranho que em outra passagem ele diz o seguinte: olha que interessante. Não ajunteis tesouros na terra. O que é a terra? A terra é esse mundo. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem. Ok. Como é que eu vou ajuntar tesouros no céu? O que é o céu? O que seria o céu, na verdade? E ele também explica o que é o céu. Eu não preciso inventar nada, porque está tudo ali. Ele explica o que é o reino dos céus. E ele diz o seguinte, preste bem atenção. O reino dos céus, é isso que me perturba. E se você entender isso, se você começar a desvendar, porque a gente tem que se basear em vários pilares se você quer construir uma ponte, para sair do caos e você encontrar um pouco de ordem na sua vida. Ele diz sobre o reino dos céus, ele conta umas 3 parábolas, mas eu vou falar sobre 2. Ele diz o seguinte, que o reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou ele no campo, na sua lavoura. E embora que o grão de mostarda seja a menor semente entre todas, quando cresce, chega a ser a maior das plantas. O que isso tem a ver com o reino dos céus? Olha que interessante. E aí ele vai e ele diz ele diz que o reino dos céus, na segunda parábola, logo a seguir, ele diz que o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou, misturou com a farinha e toda a massa cresceu por causa disso. Olha que interessante isso. E aí me veio uma dúvida. A minha dúvida era o seguinte: por que ele não disse, quando ele falou do reino dos céus, que o reino dos céus é o lugar para onde os bons, os justos, vão depois de morrer? Porque era isso que eu acreditava. Porque era isso que eles me ensinaram. Ele não falou isso.
Ele não disse isso. Ao contrário, ele fez essas estranhas analogias. Seria tão simples ele ter dito, senhores e senhoras, o reino do céu é o lugar para onde vão as almas justas, que vão morrer sem pecado. É lá que elas vão. Não, ele disse que ele é como o grão de mostarda, que quando plantado se torna uma árvore grande, e que o reino dos céus é como uma semente, como o fermento, quando misturado com o pão, leveda toda a massa. O que isso quer dizer? O que ele quer dizer com essas duas explicações tão estranhas, onde ele usa o exemplo para dizer o que é o reino dos céus de algo que cresce. Algo que cresce. O reino dos céus é como algo que cresce. Se você cuidar, se você cultivar, se você plantar o reino dos céus, ele cresce. Que estranho, não é? Que estranho, não é? Que conclusão você tira disso? Porque eu pensei o seguinte: meu Deus, será que o reino dos céus não é um lugar? Será que o reino dos céus do qual Jesus fala não é o reino dos céus que eu acredito? Porque eu acreditava que o reino dos céus era o lugar para onde nós vamos depois de morrer. Mas o que esse lugar tem a ver com o grão de mostarda? O que esse lugar tem a ver com o fermento? Que coisa estranha, hein? Que conclusão você tira disso? E aí ele diz que esse reino dos céus que cresce, que ele intercala com o reino de Deus, está dentro de nós. O que ele quis dizer? E o que Sócrates quis dizer com conheça-te a ti mesmo e terás a chave do universo e os segredos dos deuses? Qual a relação que tem entre essas coisas? Será que Sócrates estava se referindo à mesma coisa que Jesus? Será que conhecer-se a si mesmo é conhecer esse reino dos céus que existe em nós? Tem uma história que Eckhart Tolle conta num dos seus livros, que é a seguinte. Ele diz que por mais de 20 anos, o mendigo ficou sentado no mesmo lugar, sobre um velho baú de madeira, debaixo de um viaduto, pedindo esmolas. Certo dia, um estranho passou pelo mendigo. E o mendigo pegou boné, chapéu, estendeu e disse: tem um troquinho aí para mim, moço? Não, não tenho, disse o estranho. Olhando para o viaduto, o estranho disse: o que tem nesse baú debaixo de você? Nada, disse o mendigo. Isso é só uma caixa velha. Já nem sei há quanto tempo eu sento em cima dela. Não tem nada aí dentro. É uma caixa velha. E o mendigo ficou ali e o estranho foi embora. Mas antes de ir embora, o estranho perguntou para o mendigo: você nunca olhou o que tem dentro dessa caixa? Não, respondeu o mendigo. Para quê? Não tem nada aqui não. Não tem nada, é uma caixa velha. E o estranho, já indo embora, disse: dá uma olhada dentro. E o mendigo, só por curiosidade, resolveu abrir a caixa. Estava enferrujado, ele teve que fazer força para levantar a tampa. E quando ele abriu a tampa, ele olhou. Ele mal podia acreditar que aquela
caixa velha de madeira estava cheia de ouro. E aí o autor diz o seguinte: eu sou o estranho, sem nada para dar, que está lhe dizendo para olhar para dentro. Mas não dentro de uma caixa, mas sim dentro de você mesmo. E aí ele continua: eu imagino que você esteja pensando indignado, mas eu não sou um mendigo. E aí ele diz: infelizmente, todos que ainda não encontraram a verdadeira riqueza, que é a radiante alegria de Deus e uma paz inabalável, são mendigos, mesmo que possuam bens e riqueza material. Por quê? Porque buscam do lado de fora migalhas de prazer, de aprovação, de segurança, de amor. Embora tenham um tesouro guardado dentro de si, que não só contém tudo isso, como é infinitamente maior do que qualquer coisa oferecida pelo mundo externo. Ok, e do que esse estava falando? Do que esse estava falando? Que tesouro interior é esse? Será que ele estava falando da mesma coisa que Jesus? Será que o tesouro interior é o reino dos céus que está dentro de nós? Será que ele está falando da mesma coisa que Sócrates? Conheça-te a ti mesmo e terás a chave do universo e o segredo dos deuses? Vocês estão entendendo? Eu poderia pegar outros autores, fazer outras conexões. Mas vamos ficar com esses três. Ele diz que o tesouro interior é muito maior do que qualquer coisa que a gente pode alcançar e que é oferecida pelo mundo. Bom, Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Então, a pergunta que eu me fiz e que eu quero passar para você é a seguinte: será que existe alguma coisa que nós não estamos entendendo? Será que existe alguma coisa que nós estamos entendendo de maneira errada? Aí, veja o que eu descobri, tá? E é isso que eu quero passar para você e que eu quero que você reflita muito, porque a sua vida depende disso, de entender isso. De entender isso, a sua vida depende disso. E o que seria isso? Pense o seguinte: a nossa vida, ela tem uma dimensão horizontal. A nossa vida tem uma dimensão horizontal e ela tem uma dimensão vertical. A dimensão horizontal, vou colocar um H aqui, e uma dimensão vertical. A dimensão horizontal é o passado e o futuro. É a nossa condição de vida. A nossa dimensão horizontal é estruturada sobre o tempo. A nossa condição horizontal é a mente. E existe uma dimensão vertical, que é ignorada pela maioria absoluta das pessoas. Por que essa dimensão vertical ela é ignorada? Porque a nossa atenção ela é roubada, ela é sugada pela nossa condição de vida. É aquilo que eu expliquei ao longo das 2 primeiras aulas. Essa necessidade de correr atrás das coisas do mundo,
As coisas do mundo exigem muito a nossa atenção. Você pode sentir o fluxo. Se você prestar atenção, você vai sentir o fluxo dessa dimensão vertical. A mente está todo o tempo te distraindo para algo, dizendo isso é importante, aquilo é importante. Dá atenção para isso, te foca naquilo. Você pode sentir o fluxo, o repuxe do mundo. O passado e o futuro consomem todo o seu tempo. E o que acontece? Você acaba ignorando a dimensão vertical da sua vida. O que é a dimensão vertical da sua vida? É o agora. É a vida em si. Você passa o tempo inteiro preocupado com a sua condição de vida e você ignora a sua vida. São duas coisas diferentes. A sua condição de vida, ela é feita de passado e de futuro. Mas a sua vida é agora. E o que é mais importante que o passado e o futuro? Que a sua condição de vida é a sua vida. Mas você ignora totalmente a vida que existe dentro de você, porque você se foca o tempo inteiro com o passado e com o futuro. E quando Jesus diz, buscai primeiro o reino dos céus que está dentro de você, o que é o reino dos céus? É o que há de sagrado em nós. O nosso poder maior não está na nossa condição de vida. O nosso poder maior não está no passado. O nosso poder maior não está no futuro. O nosso poder maior está na vida. E a vida é agora. Só que o que você fez? Você transformou, olha que ironia, você transformou o agora num obstáculo que você precisa superar para se tornar alguém. Você já pensou sobre isso? Você está lutando contra a vida, aquilo que você é, na ilusão de tentar se tornar alguém no futuro. Você esquece de quem você verdadeiramente é, aquilo que existe de sagrado em você, que é a vida, e você pega o passado, o seu passado, não importa o que você viveu no passado, mas você pega o seu passado e você transforma o seu passado numa identidade. O que é a identidade? É uma noção de eu. Então, olha a ironia do destino. Eu fui abusado no passado, eu perdi um filho no passado, eu fui humilhado no passado. E aí você pega o abuso, você pega a perda do filho, que são tudo coisas terríveis, e você pega a humilhação, e e você junta tudo isso, e você diz, eu sou isso. E você ignora tudo que está para além disso. Quer dizer, você pega o passado e constrói uma identidade, uma noção de eu baseado no passado. E isso te desconecta com a vida. Você para de sentir a vivacidade, você para de ver o encantamento, você para de ver o milagre que existe à sua volta, você para de se perceber como um milagre. E aí você só percebe o mundo através do filtro do passado. E isso cria um mundo cinza. Tira todo o encantamento, tira todo o brilho. E aí você se sente infeliz, você se sente incapaz. Essa construção mental da sua noção de eu é muito frágil. E você fica o tempo inteiro tentando reforçar isso. Por quê? Porque você se desconectou com a vida.
o passado com a sua história e o futuro com a esperança de salvação te desconectam da vida. O que você precisa entender? O pensamento é uma forma energética, o pensamento é uma energia. E o pensamento, ele tem um momentum, ele tem um impulso. E esse impulso, ele rouba a nossa atenção. E esse pensamento, ele absorve toda a nossa atenção. Esse pensamento, ele aparece na sua mente e ele rouba a sua consciência e você entra no pensamento e você se perde no pensamento. E você se identifica com o pensamento. Você se torna o pensamento. Você passa a ser totalmente dominado pelo pensamento. Você acredita que você é o pensamento. Você acredita que é o pensamento e você acredita em cada pensamento. Então, conheça-te a ti mesmo. Não é conhecer coisas sobre si. Conheça-te a ti mesmo é conhecer aquilo que você é para além daquilo que você sabe sobre você. Eu não quero saber. Não me interessa. E eu nem tenho como. Tudo que aconteceu contigo no passado. Mas eu posso te garantir que por mais doído, por mais dolorido que isso tem sido, isso não é você. Em você, por baixo dessa história, por baixo dessas memórias, por baixo desse sofrimento, por baixo desse ressentimento, em você, existe um solo sagrado, onde ninguém pisou, onde ninguém consegue abusar de você, onde ninguém consegue te humilhar. E esse terreno sagrado é a parte divina que existe dentro de você. Esse terreno sagrado é o sopro divino que existe dentro de você. E é isso que você é. Então preste bem atenção para você entender o que você é. Ninguém pode definir o que você é. Porque se alguém definir o que você é, essa definição se torna um conceito. E aí você deixa de ser quem você é e você se torna esse conceito. Aquilo que você é indefinível. Por quê? Porque isso é o infinito, isso é o eterno, isso é o divino. Você é uma expressão. Quando as pessoas dizem que você é filho de Deus, isso não é mentira. Você é uma expressão, você é uma manifestação do divino. O corpo físico, o pensamento, são formas que o divino assumiu. Mas a forma que o divino assumiu não é o divino. A sua forma de vida, o seu corpo, o seu pensamento, não é quem você é. Você é a vida que existe no seu corpo. Você é a vida da qual o pensamento emerge. E isto é o reino de Deus que está dentro de você e que você precisa buscar primeiro. Porque se você buscar isso, as outras coisas vão ser acrescentadas. De que forma? Vai ser muito simples, vai ser muito fácil, porque todos os sofrimentos, todas as angústias, todas as resistências que a mente cria, toda essa sensibilidade, toda a sensibilidade que você tem em relação a este mundo, todo o medo, tudo isso perde o sentido. Por quê? Porque você sabe que isso não é você. Então, quando você lê a Escritura, quando você entende o que Jesus quer dizer quando ele diz, eu estou no Pai,
você está em mim e eu estou em você, existe algo dentro de nós que é muito poderoso, que é muito maior do que tudo. E que é sim, como então disse Sócrates, se foi ele que disse isso, se você se conhecer como essa força, se você se conhecer como esse poder, você vai ter a chave do universo e o segredo dos deuses. Porque você vai se tornar um com o universo. E é isso que nos falta. É isso que nos falta. Existem dois movimentos. Aliás, existe... O que você precisa entender? Eu falei um pouco aqui da vida, da dimensão horizontal, que é a condição de vida, e da dimensão vertical, que é a vida em si. A nossa condição de vida, por ser passado e futuro, ela é condicionada. A nossa vida é incondicionada. Quando você se identifica com o passado e com o futuro, você passa a viver da condição, do condicionamento. Quando você passa a perceber essa vida que existe em você, a vida em si, ela é incondicionada. Isso aqui é finito, isso aqui é infinito. A eternidade é isso aqui. O eterno agora, que nunca muda. A eternidade não pode ser um tempo sem fim no futuro, porque o futuro, só tem um lugar onde existe o futuro, na sua mente. E a sua mente, daqui uns anos, daqui umas décadas, caput, ela morreu. A sua mente vai desaparecer e com isso o futuro vai desaparecer. Então, a eternidade, ela não pode estar no futuro, porque o futuro é a nossa mente. A eternidade é a porta estreita que te conduz para o reino dos céus, que está dentro de nós, que é o que nos conecta a Deus, que nos conecta ao todo. Tô voltando a dizer, isso não é religião, isso é autoconhecimento. Você se conhecer como essa força infinita e não como essa coisa finita e temporária. Todo medo, toda ansiedade, todo ressentimento, nós vamos ver isso amanhã, quando nós estudarmos os sofrimentos. Por isso que eu quis que você entendesse isso primeiro. Tudo isso está aqui na condição de vida. Jesus, ele intercala muito este mundo com o reino dos céus. E ele diz o seguinte: neste mundo vocês vão ter tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci este mundo. Eu venci. Jesus era 100% essa manifestação divina, que nós perdemos contato total com ela. Nós perdemos contato total. Por quê? Porque nós nos perdemos no movimento condicionado do pensamento. O movimento condicionado do pensamento cria as emoções. Você se perde nas emoções, você se perde no pensamento. Você tem todo esse movimento condicionado em você. E esse movimento condicionado cria as emoções criam mais pensamento e você se perde. Só que você não percebe que entre o pensamento, o que é o pensamento? Todo pensamento é uma forma de vida. Aí você tem um pensamento, esse pensamento ele cria, ele tem um ápice e aí ele morre. E aí vem outro pensamento, e aí vem outro pensamento, e vem outro pensamento. O que você não percebe é que entre esses pensamentos existe um vazio. Entre esses pensamentos existe um espaço vazio. E se você perceber esse espaço vazio,
um novo tipo de conhecimento do qual a mente condicionada não entende nada, passa a se manifestar através de você. Existe todo um campo de poder, é uma coisa extraordinária, é uma coisa estúpida, é uma inteligência inconcebível para a mente que se manifesta quando você dá abertura. Só que a mente diz o seguinte: eu tenho contas para pagar. Esse espaço entre o pensamento não vai pagar minhas contas. Isso não vai resolver os meus problemas. E, no entanto, esse espaço é a porta estreita que nos leva para algo muito maior do que nós, para o tesouro que existe dentro de nós. E quando nós perdemos esse espaço, nós perdemos esse algo maior. Nós perdemos o tesouro que existe na dimensão vertical da nossa vida. Aí você pergunta do que ele está falando. E eu te digo, eu estou falando do emergir de um novo nível de consciência. Eu estou falando de que a mente é limitada. E essa limitação criou a disfunção, criou a angústia, criou o sofrimento. Todas as grandes descobertas, todas as grandes invenções não vieram da mente. Não vieram da mente humana, mas vieram de um lugar bem mais profundo. Quando perguntaram para Einstein, ele já era velhinho, o jornalista perguntou se tu pudesse ter acesso a uma coisa, conhecer uma coisa, o que você gostaria de conhecer? Ele disse, eu queria conhecer a mente de Deus, porque o resto são detalhes. Então, como é que você conhece a mente de Deus? Como você encontra a mente de Deus? Não é através do movimento da sua mente condicionada. Não é através disso. Não é através disso. Então, meus senhores e minhas senhoras, quero que você reflita, temos muito para pensar, temos muito para refletir, temos muito para assimilar, mas esse conhecimento é libertador. Como eu sei disso? Experiência própria. Eu não era nem um pouquinho diferente do que você, talvez diferente para pior. Vocês estão entendendo? E amanhã, senhores e senhoras, vai ser a aula mais importante. Eu de propósito, não foi de propósito, estou inventando aqui, mas as coisas se ajeitaram de tal forma que amanhã, sexta-feira, vai ser a aula que vai virar a chave. E eu sei que muitos de vocês vão deixar de assistir porque é sexta-feira. Tá bom? Então, senhores e senhoras, por hoje, basicamente, era isso. Estamos juntos. Amanhã eu vou falar sobre o corpo de dor, tá bom?